Eu farei apenas um breve resumo do seu extenso currículo, salientando que Sua Excelência é doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Yale, formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, livre docente, visiting scholar da Faculdade de Direito de Harvard, foi procurador do Estado, autor de diversas obras, sobretudo de direito constitucional, e eu destacaria dois aspectos que se interligam e que bem singularizam o eminente ministro em relação aos seus pares. Sua Excelência, a par de não se eximir do enfrentamento de temas extremamente polêmicos, isso já na sua anterior ocupação de advogado de grandes causas, também, e para isso, adota uma rotina que me parece extremamente exemplar. Ocupa parte de seu tempo livre, que seria dedicado às férias, para desenvolver estudos e pesquisas, tanto aqui quanto em universidades estrangeiras. Isso bem demonstra o apego e o compromisso do ministro Barroso com o seu aperfeiçoamento. Muitos que chegam a uma posição como a que ele chegou poderiam se acomodar. E ele percebe, como todos nós devemos perceber, que o estudo é algo permanente e que, portanto, não pode cessar. E, graças a isso, temos os votos que costumamos perceber com uma qualidade destacada. Então, não vou mais perder tempo, vou passar a palavra aqui para o nosso ministro Barroso, para que ele nos traga a sua visão acurada sobre a questão, repito, tão candente e atual quanto a das drogas. Por favor, ministro, fique à vontade. Prezado ministro Rogério Schietti, meus caros amigos, prezados amigos e ministros do Superior Tribunal de Justiça aqui na plateia, eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e de compartilhar algumas ideias e algumas reflexões sobre esta questão do aniversário da Lei de Drogas e, basicamente, sobre o argumento em favor da legalização da maconha, que eu mesmo tenho procurado demonstrar nos últimos tempos. Logo, para deixar claro, demonstrar os proveitos da legalização sem nenhuma dimensão de interesse pessoal, apenas uma questão de tratamento público. Eu me lembro, Schietti, recentemente, eu fui dar uma palestra e a senhora que me apresentava disse: está aqui o ministro Barroso, que, como advogado, defendeu as uniões homoafetivas, como juiz, votou pela descriminalização da maconha, e agora, disse ela, ministro, a próxima pauta progressista são as uniões poliafetivas, de modo que nós contamos com o senhor também em favor desta causa. Eu disse: olha, na vida nada é tabu, tudo pode ser discutido à luz do dia numa democracia. Mas eu já sou convidado para a Marcha da Maconha, já sou convidado para a Parada Gay. Disse eu a ela: preocupa-me o tipo de evento que vão me convidar se eu apoiar as uniões poliafetivas. Pois, tentando construir o argumento da forma mais consistente possível. Eu fui advogado 30 anos, estou no Supremo, vai fazer 4 anos. Parece uma eternidade, mas são 4 anos. Uma das circunstâncias que mais me chamaram a atenção, quando eu cheguei no Supremo, o Supremo tem uma carga de questões penais muito intensa, bem maior até do que eu imaginava anteriormente, sobretudo nas turmas. E a primeira coisa que me chamou visível atenção, e talvez confirmando suspeitas que eu já tinha,
é de como o sistema é injusto e de como o sistema é perverso. O sistema punitivo brasileiro, ele é feito para punir pobres. E ele cumpre o seu papel. Ele só pune pobres. O sistema punitivo brasileiro não funciona como prevenção geral sequer contra a criminalidade de colarinho branco de uma maneira geral. E porque o sistema não funciona, nós criamos um país de ricos delinquentes. E basta olhar à volta para ver o que está acontecendo no Brasil. Onde você destampa, tem alguma coisa errada. Isso é culpa de um sistema em que as pessoas acima de uma faixa de renda eram honestas ou não eram honestas, se quisessem ou se não quisessem, porque nada acontecia. Portanto, eu que nem tenho uma visão punitiva da vida, faço parte de um movimento de um certo endurecimento do direito penal para o andar de cima, porque o nível de indecência a que nós chegamos é absolutamente insuportável. E, portanto, há um conjunto de decisões do Supremo nessa linha que vão desde a possibilidade da execução da condenação criminal depois da decisão de segundo grau, passando pela exigibilidade da devolução do dinheiro para a progressão de regime e passando pela exigibilidade do pagamento da multa para a progressão de regime. O endurecimento do direito penal não é porque eu acho que se faz um país com direito penal. Um país se faz com educação, distribuição justa de riquezas e com debate público de qualidade. Mas era indispensável dar ao direito penal um mínimo de papel, que é o único papel verdadeiramente relevante que ele desempenha, que é o de prevenção geral, é o de as pessoas não delinquirem pelo temor que vá acontecer alguma coisa, alguma consequência negativa. Portanto, a primeira percepção era de que o sistema era injusto e feito para pegar pobre. E já vou chegar na questão das drogas. A segunda constatação importante é que o Brasil prende muito. Somos a quarta maior população carcerária do mundo, com 650 mil presos. Portanto, não dá para dizer que a regra seja a impunidade. A regra é um certo tipo de impunidade. Mas no andar de baixo, nós punimos e punimos à larga. E então, eu fui me interessar pelas estatísticas do sistema penitenciário brasileiro. Quem olha para a sociedade brasileira perceberá que ela tem duas grandes aflições: violência e corrupção. E, portanto, alguém imaginaria que o sistema punitivo e o sistema penitenciário refletem essas preocupações. Punição de crimes violentos e punição da corrupção. Bom, essas são as estatísticas do sistema penitenciário. 28% da população carcerária, portanto, a maior fração da população carcerária, está presa por delitos associados a drogas. 13% por delitos associados a furto, 25% por roubo, 10% por homicídio, 3% receptação, 3% latrocínio, 5% crimes sexuais, 1% violência doméstica, crimes do colarinho branco. Não tem ninguém. Não tem estatística. Portanto, o país não tem fraude em licitação, não tem corrupção ativa, não tem corrupção passiva, não tem prevaricação, não tem lavagem de dinheiro, não tem ninguém preso por isso. A estatística não reflete, não há ninguém. Quer dizer, menos de 1%. Portanto, nós não prendemos substancialmente, nem por corrupção, nem por violência. De modo que a frase que é um lugar comum, prende-se muito, mas prende-se mal, ela é verdadeira. É fácil de você demonstrar. Nós não prendemos as pessoas pelas causas que efetivamente afligem a sociedade brasileira. Portanto, foi à luz desses fatores, desses elementos, prendemos muito, prendemos mal, o sistema é injusto e perverso,
e socorre as pessoas mais pobres, que eu passei a olhar o sistema punitivo brasileiro para pensar como é que nós podemos lidar com ele de uma forma mais produtiva e produzindo melhores resultados para a sociedade. Essa questão da lei de drogas, há alguns aspectos que decorrem de pura interpretação dela mesma, que eu acho que são importantes, e acho que há alguns aspectos que envolvem a necessidade de modificação do tratamento dessa matéria. Há uma questão posta no Supremo, como saberão, que envolve o debate sobre a legalidade ou a constitucionalidade ou não de se punir criminalmente a posse de drogas para consumo pessoal. O caso concreto posto perante o Supremo é um caso que envolve maconha. Uma pessoa foi presa, na verdade ela estava presa e dentro da sua cela foi encontrada uma quantidade pequena de maconha e essa pessoa sofreu uma nova punição. O que se discute é saber se alguém pode ser processado criminalmente e punido criminalmente por possuir pequenas quantidades de maconha e consumi-la em local puramente privado e não em local público. Como muitos saberão, já há 3 votos neste caso, o do ministro Gilmar Mendes, o do ministro Fachin e o meu, os 3 no sentido de que é inconstitucional a criminalização feita pelo artigo 28 da Lei de Drogas do porte para consumo pessoal. A questão concreta envolvia maconha e, portanto, o meu voto foi apenas restrito à maconha. Um dos votos era em relação a todas as drogas, mas como esse é um tema delicado e é preciso ter um debate com a sociedade, conseguir uma certa adesão da sociedade, e o caso concreto era de maconha, eu mesmo preferi adotar uma posição minimalista em relação ao tema. Há 3 verbos aqui importantes. Descriminalizar significa deixar de tratar como crime. Despenalizar, que é o que a lei fez, significa deixar de punir com pena de prisão. E legalizar significa tratar como um ato natural, um ato lícito, de uma maneira geral. As teses que levaram a mim e ao ministro Fachin, sobretudo, a votarem pela inconstitucionalidade desta criminalização foram o direito de privacidade, a liberdade individual e a desproporcionalidade da punição neste caso. Eu estou fazendo um breve retrospecto do que tem para, em seguida, entrar num debate que eu acho que é o mais importante. E, por fim, ainda neste caso, em julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, eu propus, porque considero absolutamente indispensável, a necessidade de se estabelecer objetivamente critérios para distinguir tráfico de uso pessoal. Porque, no mundo real, quem faz esta classificação, tráfico ou uso pessoal, é a polícia. E basta ter olhos para ver que na zona sul do Rio de Janeiro a quantidade X é considerada uso pessoal, no subúrbio do Rio de Janeiro a mesma quantidade X é considerada tráfico. Portanto, se você não estabelece um critério objetivo, você dá margem à discricionariedade num ambiente conflagrado em que muito facilmente o sujeito projeta o seu preconceito. Se for louro, é usuário, se for negro, é traficante. E, portanto, é preciso ter um critério objetivo que impeça que isso seja assim. Os países do mundo adotam diferentes critérios. Portugal, 25 gramas, Uruguai, 40 gramas, a Espanha, 100 gramas. Seja quanto for, o importante é ter um critério para tirar este poder, muitas vezes exercido de maneira arbitrária pela polícia. Eu sei que este é um tema envolto em muitos preconceitos. As pessoas têm muitas certezas e muitas convicções sobre drogas, de como elas são ruins, de como elas
fazem mal. E, no geral, eu também acho, as drogas são ruins e as drogas fazem mal, e nós já vamos falar sobre isso. Mas só para um registro histórico interessante, a criminalização das drogas é um fenômeno do século XX. Essa ideia de que drogas sempre foram tratadas como algo absolutamente inaceitável não é verdadeira. A percepção de que elas são negativas, isso remonta a momentos diferentes do século XX e, de certa forma, associados a interesses econômicos de quem exportava e de quem importava. Mas essa é uma discussão que nós não vamos entrar aqui. O que eu gostaria de destacar, antes de expor os meus elementos em favor da descriminalização, é que o mundo inteiro está mudando o modo como se tratam as drogas. O mundo democrático, evidentemente, não estou falando das Filipinas, onde eles têm grupos de extermínio. Mas o mundo democrático, as sociedades abertas e plurais, todas estão mudando o modo como tratam as drogas, pelo fato de que não tem produzido bons resultados a política adotada até aqui. Você tem modelos diferentes, mas hoje em dia, a maior parte dos estados americanos que lideraram a guerra às drogas já descriminalizaram a maconha, ou para fins medicinais, ou para fins puramente recreativos, e há experiências importantes em países como Portugal, Espanha, Uruguai. Uma das discussões possíveis é, ao descriminalizar, estatiza-se ou permite-se a exploração privada. O Uruguai adotou um modelo de exploração estatal. Não tem dado muito certo. Os Estados Unidos, pouco pela cultura, esse é um negócio privado, é um business privado. Eu, em outra encarnação da minha vida, já fui mais crente das potencialidades do Estado. O Estado brasileiro, infelizmente, se revelou um Estado desastrado e um Estado apropriável pelos piores interesses. Portanto, contrariando convicções que eu já tive, eu hoje em dia acho que o mercado bem regulado funciona melhor do que essa política que ninguém controla, que nós temos. Mas nas minhas maiores fantasias, eu pensava que a gente podia criar a droga Brás, que aí desmoralizava o produto, entregava para a base aliada, ia ser uma farra. Mas já vinha malhado. Mas a verdade é que o que se pode é discutir qual o modelo. Mas eu agora gostaria de procurar demonstrar, num tema polêmico como esse, como parece excessivamente óbvio que não há alternativa que não seja a legalização. E aqui vou, então, tentar construir o meu argumento. Quando alguém pensa em uma política pública, você precisa definir 3 componentes importantes. Quais são as suas premissas, de fato e filosóficas? Quais são os fins que você pretende alcançar? Quais são os objetivos que você quer alcançar? E quais são os meios que você dispõe para realizar aqueles fins? Portanto, na nossa conversa, eu gostaria de enunciar as minhas premissas, os fins que eu gostaria de alcançar e os meios que eu acho que nós precisaremos utilizar. Minhas premissas. A primeira: droga é uma coisa ruim. Portanto, o papel do Estado e o papel da sociedade é desincentivar o consumo, tratar os dependentes e combater o tráfico. Portanto, na premissa número 1, eu acho que todos nós estamos de acordo. Ninguém acha que droga é uma coisa boa. E, portanto, eu educo os meus filhos numa cultura de não consumo de drogas, como eu suponho que todos os pais preocupados com o futuro dos seus filhos
façam. De modo que nada do que eu vou dizer deve ser interpretado como um estímulo ao consumo de drogas. Nós estamos aqui discutindo a melhor forma de enfrentar esse problema. Porque o problema existe e é um problema. Essa é a minha primeira premissa. A segunda premissa. O modo como nós vimos, como nós temos enfrentado as drogas, não tem funcionado. A guerra às drogas fracassou. E fracassou no mundo inteiro. Gastos, bilhões de dinheiros, ao custo de milhares de vidas e de centenas de milhares de presos, só no Brasil 200 mil, o consumo de drogas nos últimos 40 anos só fez aumentar. Este é um fato. As pessoas na vida têm direito à sua própria opinião, mas não têm direito aos próprios fatos. E, portanto, o fato é que a política das drogas fracassou. E fracassou em diferentes partes do mundo. E olha que se investiram muitos recursos militares, policiais, financeiros, estratégicos, de inteligência, não conseguiram. Quando começou a guerra às drogas nos Estados Unidos, um economista ultraliberal, que era o Milton Friedman, insuspeito de qualquer exagero progressista, esquerdista ou o que seja, ele disse, não vai dar certo. A única coisa que a criminalização faz é assegurar o monopólio do traficante. A frase não é minha, a frase é dele. E é boa, e é verdadeira. E ele, estudando a lei seca nos Estados Unidos, a proibição, a prohibition, ele demonstrou que durante o período em que as bebidas alcoólicas foram proibidas nos Estados Unidos, em meados da primeira metade do século passado, o consumo não diminuiu. A proibição não produziu nenhum impacto sobre o consumo. Produziu impacto apenas criando uma teia de criminalidade em torno da produção e distribuição de bebidas alcoólicas. A tese dele, típica de um economista liberal, mas confirmada pela história, é que onde há demanda, há oferta. E, portanto, o que se vai discutir é se a oferta é controlada pelo Estado ou se ela é controlada pelos bandidos. Esta é a posição, que eu acho que está correta, de ninguém menos do que o Milton Friedman, um economista liberal americano. Portanto, a guerra às drogas não deu certo. E, verdade seja dita, houve quem antecipasse esse desfecho desde o primeiro momento. Muito bem. Se a guerra às drogas não está dando certo, as pessoas não podem, na vida, fazer repetidamente as mesmas coisas e viverem a ilusão de que tudo vai acontecer de maneira diferente. Enquanto nós fizermos as mesmas coisas, tudo vai acontecer do mesmo jeito. Portanto, para citar uma passagem do Einstein, a gente não pode ter o mesmo tipo de comportamento que nós tínhamos quando criamos o problema. É preciso pensar uma forma diferente. Quais são essas premissas, portanto? É ruim, deve ser combatido de forma mais eficiente, e a guerra às drogas não funcionou. Quais são os fins, e, portanto, precisamos pensar uma política alternativa. Quais são os fins que eu acho que uma política de drogas deve ter em mente? A primeira e mais importante num país como o Brasil, enfrentar o tráfico, quebrar o poder do tráfico. No primeiro mundo, a grande preocupação, ou no mundo desenvolvido, para sermos politicamente corretos, a grande preocupação é o usuário. E eles estão preocupados com a saúde do usuário, com a questão de saúde pública. E eu também, acho que isso é importante. Não me é indiferente a sorte do menino da juventude dourada da Zona Sul do Rio que morra de uma overdose. Eu sofro com isso.
Qualquer vida desperdiçada inutilmente é uma perda para a humanidade. Portanto, não me é indiferente. Mas, mal ou bem, esta pessoa fez uma escolha. O tráfico, no entanto, e o poder que ele exerce sobre as comunidades carentes, perpetra, a meu ver, a maior violação de direitos humanos que há no Brasil, que é você impedir que uma família pobre crie os seus filhos numa cultura de honestidade, porque eles são cooptados pelo tráfico, eles são intimidados pelo tráfico. E o tráfico se torna o poder político e o poder econômico dessas comunidades. E o poder do tráfico vem da ilegalidade. Portanto, o usuário não me é indiferente, mas a principal finalidade de uma política pública num país como o Brasil e com as circunstâncias do Brasil tem que ser neutralizar o poder do tráfico. E este poder vem da ilegalidade. Por isso que eu acho que se deve legalizar a maconha, fazer uma experiência e, se der certo, legaliza a cocaína, porque hoje em dia essa é a principal fonte de receita. Mas não pode ser oba-oba. Tem que fazer uma experiência com a maconha, que é uma droga menos destrutiva, ver se deu certo, monitorar, quer dizer, tem que planejar, porque não é oba-oba, tem que fazer bem feito, tem que monitorar, e se der certo, passa para frente. De novo, o usuário não me é indiferente, mas eu quero é neutralizar o poder do tráfico. Portanto, a primeira proposta, a primeira ideia na legalização é que é a ilegalidade que dá poder ao tráfico. E é o tráfico o maior problema, e não o usuário. Segunda finalidade, o segundo objetivo de uma política progressiva, cuidadosa, de legalização, com regulação econômica e severa, é que as penitenciárias brasileiras estão apinhadas de jovens pobres que entraram lá não perigosos por delitos associados a drogas. E você prende esses jovens com 18, 19, 20 anos. Ele é o avião do tráfico, ele leva as pequenas quantidades. Ele vai preso. No dia que ele entra no sistema penitenciário, ele já escolhe uma facção. Ele se filia a uma facção, porque para ele é uma questão de sobrevivência. Para ele e muitas vezes para a sua família que ficou do lado de fora. Portanto, neste momento, aquele jovem primário e de bons antecedentes foi cooptado e ficou perigoso. Porque quando ele sair, ele deve retribuir a proteção que recebeu, cumprindo as missões que a facção lhe atribuir. A vaga que ele ocupou custou R$40 mil para ser criada. E o custo de manutenção dele é de R$2 mil por mês. Vamos somando as coisas ruins. 3. No dia seguinte que ele foi preso, ele foi reposto. Há um exército de reserva esperando para substituir esses aviões. Então vejam a política pública que nós praticamos. Prende-se esse menino primário de bons antecedentes, não perigoso. Ele entra na cadeia, custou dinheiro para ter a vaga em que ele vai entrar, e quando ele sai muito mais perigoso, portanto tem custo financeiro e custo social. Porém, ele já foi reposto, portanto a prisão dele não trouxe nenhum impacto sobre o tráfico. Que raio de política pública é essa que não é capaz de produzir nenhum resultado bom? Destrói vidas, custa dinheiro e não abala o tráfico. Tudo é ruim do começo ao fim. Eu defendo essa posição, defendi publicamente numa entrevista para uma revista e recebi, enfim, como é normal, o sujeito que está em vida pública ouve de tudo. E faz parte da vida democrática. Mas uma das cartas que recebi era de um pai que dizia: o senhor não sabe o sofrimento que é ter um filho viciado. Eu imagino. Mas
A criminalização não impediu o seu filho de ficar viciado. Portanto, o seu inconformismo é com um fato da vida e não com a política pública. Porque a política pública não evitou que o seu filho fosse cooptado para o consumo, quando não pelo tráfico. Portanto, como disse, eu sou solidário ao sofrimento. Mas eu sou mais preocupado com as vítimas inocentes. O usuário, mal ou bem, exercendo o seu livre-arbítrio, fez uma escolha. Mas a criança que morre de bala perdida na favela, essa não teve escolha. E ela é vítima do poder do tráfico e das batidas que a polícia dá atrás do tráfico, enxugando o gelo, porque aquilo não acaba nunca. Portanto, minhas duas finalidades são enfrentar o tráfico de uma maneira mais eficiente, tirando o que lhes dá o poder, que é a ilegalidade. E segundo, parar de povoar as prisões brasileiras com pessoas que não precisavam ser presas, porque elas não são perigosas, mas ficam. E, por fim, que meios nós temos para enfrentar a disseminação do consumo que não se conseguiu coibir até hoje? Eu acho que é legalizar e tratar de uma forma muito parecida à que se trata o cigarro. O cigarro é um produto lícito, mas é altamente regulado, é tributado, a publicidade é altamente restrita, não pode vender para menor, e há uma guerra de informação contra o cigarro. Faz mal? O que aconteceu com o cigarro no Brasil nas últimas décadas? O consumo caiu de 35% para 14%, em mais ou menos 2 décadas. Portanto, o combate à luz do dia, com ideias, com informação, com esclarecimento, com cláusula de advertência, trouxe resultados muito melhores do que a repressão policial. Essa é a verdade. Portanto, aqui, como em outras situações da vida, ideias funcionam melhor do que armas. Ou ideias são armas melhores do que, efetivamente, as armas de uma política repressiva. Portanto, por este conjunto de razões que eu procurei articular aqui brevemente dentro do tempo que havíamos combinado, eu tenho defendido essa ideia da legalização. Se alguém me perguntar, você tem certeza que isso vai dar certo? Não tenho. Não tenho. Essa é uma desvantagem do mundo que a gente escolheu, que é o mundo do direito, em contraste, por exemplo, com o mundo da medicina. Porque um remédio, você pode passar 1, 2, 3, 5 anos testando num laboratório e faz diferentes fases de testes clínicos e só coloca ele no mercado quando você tem certeza que ele vai fazer mais bem do que mal. Mesmo assim, às vezes erram. Mas, no geral, um remédio entra no mercado quando vai fazer mais bem do que mal. Mas quando você lida com gente, com políticas públicas, você não tem como fazer esse tipo de teste. O que você pode fazer é olhar para o mundo, ver o que deu certo e o que não deu certo em outros lugares, e aí, cuidadosamente, tentar introduzir políticas inovativas. Eu acho que a política inovativa que nós deveríamos introduzir é esta da descriminalização da maconha. Tratar como cigarro, monitorar e ver se vai dar certo. E se não der certo, a gente volta atrás. Não há vergonha na vida. Uma frase boa do Amir Klink, em que ele diz: o maior naufrágio é não partir. Portanto, a gente não pode ficar parado num porto que está sendo abarrotado pelo tráfico. É preciso a gente arriscar alguma política pública nova, alguma coisa diferente.
De novo, eu já falei no começo, vou terminar como comecei. Eu tenho um amigo que escreveu um livro sobre a proteção constitucional do transexual. Ele é professor na PUC de São Paulo, um procurador da República, um homem tradicional, casado, tem uma filha. Mas onde ele ia lá falar sobre a proteção constitucional do transexual, todo mundo perguntava para ele, e aí, está bem, está feliz, está realizado, se encontrou? E aí ele disse que ia lançar a segunda edição do livro dele, ia ser A Proteção Constitucional do Transexual, uma visão teórica. Para ninguém ter dúvida, não era uma militância. Mas esse é o resumo das ideias que eu queria compartilhar. Há uma frase feliz de um vencedor do Prêmio Nobel, não vou citar de cabeça porque eu não achei o texto, o vencedor do Prêmio Nobel, que é o Elie Wiesel, recentemente falecido, um sobrevivente dos campos de concentração, em que ele disse assim: a gente na vida tem que escolher lados. A neutralidade sempre favorece o opressor. Portanto, eu acho que a política que o status quo tem praticado é uma política que favorece o tráfico. Dá ao tráfico monopólio, dá ao tráfico poder sobre as comunidades e dá o incentivo à expansão do consumo. Porque se a matéria for regulada pelo Estado e possivelmente explorada privadamente, mas com regulação, pagamento de tributos, fiscalização, você pode, à luz do dia, fazer campanhas de esclarecimento, pode tratar os dependentes. Hoje em dia, os dependentes se recolhem, porque há o estigma da criminalização. Portanto, eu compartilho essas minhas ideias e acho verdadeiramente que essa passou a ser uma questão moral, que é a de proteger as vítimas inocentes do poder do tráfico, e acho que a legalização é uma alternativa a isso. Muito obrigado. Bem, acho que todos nós fomos brindados, mais uma vez, com uma reflexão muito ponderada, muito bem-humorada, como costumam ser as intervenções do ministro Luiz Roberto Barroso, que, mesmo tratando de um tema tão pesado, o torna leve no seu enfrentamento, enfim, provocando em todos nós um desejo de que as dúvidas se transformem, se não em certezas, pelo menos em convencimentos. Né? Desculpe eu tomar a palavra de novo, mas eu deixei de falar isso. Eu sei que esse é um tema polêmico e as pessoas pensam de uma maneira diferente, muitas pessoas pensam de uma maneira diferente. Como eu tinha pouco tempo, eu tive que falar de uma forma muito axiomática e rápida, e um pouco despertando o debate. Mas eu tenho o maior respeito e consideração por quem tenha uma visão oposta a essa. Esse é um debate de ideias, ninguém é dono da verdade, a gente não trafega pelo mundo com uma mochila de certeza, ninguém é o centro do mundo. Embora, eu gosto de dar esse exemplo, às vezes a gente derrapa e acha que é. Né? Eu, há pouco tempo, cheguei aqui em Brasília, vindo de um evento em Florianópolis, eu estava pegando a minha mala no avião, e veio uma jovem andando na minha direção, e ela tinha uma camiseta, ela provavelmente ia pegar a mala também, mas a camiseta dela dizia assim: meu coração é do Senhor. E eu olhei aquilo e falei assim, que coisa simpática, eu nem conheço essa moça, mas uma fração de segundo depois eu me dei conta que não era comigo. Portanto, a pressa me fez falar de uma forma muito incisiva coisas em que eu sei que há pontos de observação diferentes. Mas o que eu queria insistir é que a política oposta à que eu defendo já é praticada há quase 5 décadas. De modo que, respeitando a posição de todos, eu posso garantir que a outra posição não funciona. Se a minha vai funcionar, não tenho certeza tampouco. Desculpe eu voltar a palavra. Obrigado. Acho que exatamente é um complemento sobre as certezas e dúvidas de que eu falava. Né? Eu também
tenho uma enorme dificuldade de me posicionar a respeito dessa questão tão delicada. E neste seminário vimos ontem debates acalorados e científicos, né, onde ambos os lados trouxeram fortes argumentos, né, tanto para até a manutenção de uma política que eu concordo está totalmente equivocada, quanto por um avanço a algo novo, algo que efetivamente possa representar um mundo melhor. Eu sempre me recordo daquelas lições que, de alguma forma, contestam o abolicionismo penal, porque sempre se diz que se deve pensar algo que substitui o direito penal. Eu me contento com algo que transforme o direito penal em algo melhor. E, sem dúvida alguma, quando nós trabalhamos dentro da legalidade, dentro de um Estado de Direito, qualquer posição é bem-vinda, inclusive uma posição de retirar o Estado de uma atividade que talvez não esteja sendo enfrentada com o que se espera de um Estado de Direito. Eu não sei exatamente, repito, acho que todos nós aqui temos algumas dúvidas, outras certezas, mas, ao final do evento, ninguém poderá dizer que não recebeu aquelas informações que ontem foram muito bem colocadas quando se discutiu a questão da liberdade de decidir. Todos nós podemos decidir a partir do conhecimento daquilo que é objeto das nossas escolhas. Quando nós temos todas as informações, todo o conhecimento, e a partir desse conhecimento, dessas informações, podemos fazer escolhas, verdadeiramente temos a liberdade de escolher. Então, o objetivo de um seminário como este é, acima de tudo, trazer pessoas que estejam já estudando o assunto, que tenham experiência, não só de vida como profissional, para que consigamos chegar a um ponto adiante, possamos zarpar e chegar ao destino, né, sãos e salvos. Eu queria agradecer imensamente a disponibilidade do ministro Luiz Roberto Barroso, que não apenas veio direto de uma palestra, de 2 palestras que realizou nos Estados Unidos, em Boston, chegou em Brasília agora cedo, tem uma sessão extraordinária agora no Supremo e não se furtou a vir a este seminário, a convite da ministra Maria Tereza, enfim, honrando um compromisso e, mais uma vez, como eu disse, não se eximindo de se colocar publicamente a respeito de um tema tão central. Então, ministro Luiz Roberto Barroso, muito obrigado por sua participação, que engrandeceu essa casa.